Mais uma vez aqui um exercício sobre dimensionamento de condutos, tá? O exercício número 9. Vamos ver o que é que ele pede pra gente, tá? No exercício número 9 eu quero dimensionar o conduto, tá? Que eu não sei ainda, para os condutores com os dados da sétima questão da lista de exercícios de dimensionamento de condutores. Quando eu verifico lá nos exercícios, o que eu quero saber é um eletroduto, tá? Porque na minha questão de dimensionamento de condutores, os condutores estavam dentro de um eletroduto. E o condutor que foi dimensionado para ele foram 3 fases de 16 milímetros quadrados, proteção de 16 milímetros quadrados com isolação em XLPE. Ou seja, só isso que eu tenho que calcular, certo? Vou anotar aqui os meus dados para facilitar a minha vida. Exercício 9. Dados. O que é que eu quero saber? Quero determinar um eletroduto, certo? E quais são os condutores? 3 fases de 16 mais PE de 16 milímetros quadrados em XLPE. Somente isso, tá? Para começar os meus cálculos, eu tenho que saber o diâmetro desse condutor de 16, certo? Primeira coisa, pegar os dados para depois fazer o cálculo. Para eu saber isso aqui, eu tenho que verificar lá na tabela, como é com isolação em XLPE, é condutor unipolar. Vamos verificar na tabela qual vai ser esse valor, certo? Aqui na minha tabela, condutores unipolares, 16 milímetros quadrados, ele tem um diâmetro externo de 9 milímetros. Vou anotar esse valor para facilitar a minha vida. 16 milímetros quadrados, ele tem um diâmetro externo de 9 milímetros. Tá? Agora o que é que eu vou fazer? O cálculo. S conde igual a π sobre 4, que multiplica número de condutores fase vezes diâmetro do condutor fase ao quadrado, mais número do condutor neutro vezes diâmetro do condutor neutro ao quadrado, mais número de condutores proteção vezes diâmetro do condutor proteção ao quadrado. Vocês podem ter pensado que eu errei em colocar neutro aqui, porque não existe neutro, tá? O que é que acontece? Vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui. Foi de propósito que eu coloquei esse valor aqui como se tivesse errado a equação. Vamos colocar aqui a equação completa e ver como é que ficaria o resultado, certo? É mais uma variação de resolução que eu estou dando para vocês, certo? S conde igual a π sobre 4. Vamos lá. Número de condutores fase, eu tenho 3 fases, vezes o diâmetro, 9 ao quadrado, mais número de condutores neutro, eu tenho 0. O diâmetro do neutro seria exatamente igual ao diâmetro da fase, 16 ou 9 ao quadrado. Só que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, ou seja, isso aqui como é um somatório não vai entrar em nada, certo? Mais número de condutores proteção, 1 vezes o diâmetro do condutor proteção, 9 ao quadrado, tá? Colocando isso aqui, eu vou fazer o cálculo e verificar quanto é que vai dar isso aqui, certo? Π dividido por 4, que multiplica. Aqui, ó, 3 mais 0, 3 mais 1, 4. 4 vezes 9 ao quadrado. 254,47. 254,47 milímetros quadrados. Essa aqui é a ocupação dos meus condutores. Como é eletroduto, basta verificar na tabela qual é o eletroduto que eu posso ter essa ocupação. Vamos verificar na tabela de eletroduto qual o eletroduto que atende o caso. Na minha tabela de eletroduto, tá? Verificar aqui, ó, 250, nenhum desses, esses dois aqui de baixo. Posso ter 250 e 378 em 410. Quando eu verifico aqui, ó, eletroduto de 40 milímetros de diâmetro, que pode ser classe A ou classe B, certo? Vou anotar aqui minha resposta. Eletroduto 40 milímetros, classe A ou B. Essa aqui é a resposta da minha nona questão, somente isso, ok?